Bem-vindos a mais um Bispa Sônia Talks. Hoje eu estou aqui com um amigo, gente, mas é uma pessoa muito querida. Amigo de muitos anos, mais de 30 anos de amizade, uma família querida, um servo de Deus, um homem ungido, um homem sério, um homem que ama o Senhor, que entregou a sua vida ao trabalho do Senhor. Um homem que, meu Deus do céu, ele é tanta coisa. Imagina, ele é músico também, ele é pianista, violinista, compositor. Já teve uma passagem muito expressiva pela política, conferencista, escritor, apóstolo e presidente da IA Church em São Paulo, que atualmente ele tem feito um trabalho incrível nas redes sociais. Não tem quem esteja querendo saber um pouquinho mais sobre escatologia que já não tenha acessado o apóstolo e pastor Lamartine Pozella. Bem-vindo, Que querido! alegria. Muito obrigado pelo convite. Eu amo muito vocês. O Estevão é uma pessoa que eu admiro muito. Sou muito grato a vocês pela ajuda que vocês me deram no início do ministério. E faz bem mais de que 30 anos, viu? Faz, eu estou falando. Olha, você quer ver? Foi, acho que em 1989 que a gente se Uau! conheceu. Olha aí, ó. 35 anos. Tá vendo? É muito tá tempo. vendo? Já estamos virando uma geração aí, gente. Olha só. Muito bom estar aqui com você, bater papo e falar com a sua audiência. Muito bom te receber. Estou recebendo aqui a Lilian junto, né? A Lília só não veio porque ela tinha médico hoje. Ela falou, poxa, você vai na Sônia e não me chama. Eu falei, meu amor, você sabe que a minha agenda é assim, eu nem sei qual que é, né? A minha secretária fala, amanhã você faz isso. É isso. E ela já tinha um médico, e esse médico, ela assim, demora 3 meses para ficar na fila para chegar de tão a mesma coisa, Estevão. Quem sabe eles estão se encontrando aí, porque o Estevão também não pôde estar, porque também um que demorou para dar uma agenda. Mas eu quero deixar aqui meu beijo para a Lilian. Para os netos, 3, né? 3. Meu Deus! Enzo de 11, John de 6 e o Gael de 8 meses. Olha! Esse daí vai ser da pá virada. Ele já está praticamente andando. Uau! Segurando nas com coisas. 8 meses? Muito precoce. Muito Meu precoce. Deus. Ele, assim, com 6 meses, ele Algum já engatinhou. puxou para os olhos azuis do avô? 2 tem, mas o pai também tem olhos claros. Então né? pronto. A gente brinca, quem que puxou quem, né? Puxou quem? É isso aí. Um beijo também para a Érica, né? Querida. Érica, minha filha única. Minha unigênita filha. E porque a Lilian também era a primeira, né? Ela é única, né? Não, Filha... a Lilian tem mais 3 irmãos, mas ela é a única mulher. Eu lembro. E é a primogênita. E a primogênita também. Puxa vida, e você? Tem irmãos? Eu sou o 5º filho. É mesmo? Minha mãe teve 5 filhos. O meu irmão mais velho já faleceu. Faleceu 4 dias depois do meu casamento. Puxa meu vida. Querido irmão. Foi muito importante na minha vida. E sou o 5º filho, mas a gente é tudo todos misturado. Cristãos? Todos. Você já nasceu num lar evangélico? Eu nasci na igreja metodista. Tá. Nós fomos criados em Olímpia, que é uma cidade do estado de São Paulo. Hoje ela está em alta, né? Por causa do parque aquático ali. Na época era uma cidade que não tinha nada. E quando o meu avô materno faleceu, nós mudamos para São Paulo. Mas a minha mãe era batista de origem, estudou no Colégio Batista e tal. Como mudou para Olímpia, não tinha igreja batista, nós fomos criados na igreja metodista. Tá. Quando eu vim para São Paulo, eu abandonei completamente, né? Com 13 anos de idade, aí coisa de juventude, me afastei. A minha conversão foi aos 19 anos. Como? O meu irmão, o segundo irmão, né? Ele... São todos homens? Não, 5 nós homens, não. temos 2 irmãs e 3 homens e 2 mulheres. Tá. O meu irmão voltou de Belo Horizonte para o Natal falando da conversão dele. Uau. Ele tinha uma filha que tinha praticamente um tumor, um problema muito sério no cérebro que não tinha cura. Ele já tinha ido em todos os médicos, até fora do Brasil, e todos eles diziam, olha,
prognóstico é muito ruim, ela provavelmente vai evoluir para uma demência. Meu Ela até Deus. 4 anos de idade, Sônia, ela nunca tinha dormido. Meu Deus. Nunca tinha dormido. E ele era diretor da Mendes Júnior, morava em Belo Horizonte. Um dia, uma pessoa que trabalhava com ele, era um funcionário dele, engenheiro também, falou, olha, eu conheço alguém que pode curar a sua filha. E ele falou, como assim? Ele falou, olha, nós temos uma reunião de oração e nós gostaríamos de orar pela sua vida. Era da Igreja Lagoinha. É. E aí ele falou que tudo bem, né? Não acreditava, mas falou, pode ser que aconteça. Por que não, né? E ele Vamos disse lá. que naquele dia ele foi para um happy hour e encheu a cara. E foi para essa reunião Meio com a minha alto. cunhada já meio alto. E era um grupo pequeno de pessoas e uma mulher profetizou. Ele nunca tinha ouvido falar sobre isso, tal, mas ela profetizou dizendo, olha, a sua filha, ela hoje eu te entrego uma nova filha. Meu Deus. Ela vai correr, vai subir, vai descer e vai ser um instrumento para a minha glória. Meu Deus do céu. Naquela noite, pela primeira vez na vida dela, da Thalita, ela dormiu a noite inteira. Meu Deus. E o meu irmão e a minha cunhada ficaram de joelhos ali, sentados de joelho, velando a filha. Eu imagino. Foi um meu milagre, foi uma cura instantânea e ela nunca mais teve nada. Deus. Meu Deus. Hoje ela é uma mulher linda, inteligentíssima, fala várias línguas. E ele então se converteu na hora, né? Impossível, né, gente? E ele chegou na época do Natal falando, Deus falou isso. Eu como assim Deus falou? O que é isso de Deus porque falou? hoje é muito comum, né? Mas nós estamos falando assim de uns 40 anos ou mais anos atrás. Eu me converti no dia 27 de fevereiro de 81. Faz 43 anos. Olha isso, olha isso. Eu falei, Deus falou? Como assim? Não, falou através de uma profetisa. E eu fiquei assim, excitadíssimo. Né? Imagino. Isso foi em dezembro de 80. Quando chegou em fevereiro, uma senhora do prédio me convidou. Eu era um garoto que todo mundo falava, as mães falavam, não anda com esse menino porque ele é ruim. Eu era muito brigão, fazia muitas coisas. Entendi. E ela me falou assim, olha, vai ter muita moça bonita. Pronto, E eu falei, eu vou azarar com essas crentes. entendi. Eu fui lá com o objetivo de bagunçar o acampamento. Na primeira noite, na Você pregação... foi para um acampamento. Para um acampamento. Eu me lembro que tinha 800 jovens. Nossa, Em São José do Rio Preto. muita gente para Enorme. aquela época, gente. Muita Não, gente. hoje não é. É. Ah, quer dizer, ainda é, mas não é uma Não coisa... como naquela época, né? Naquela época, meu Deus. Quando eu cheguei lá, Sônia, primeiro que no caminho, né, as pessoas iam se apresentando no ônibus. Ah, eu sou fulano de tal igreja e tal. Quando chegou na minha vez, eu super constrangido, eu falei, eu sou Lamartine e sou católico. Caramba. Aí todo mundo ficou, eu tinha levado um monte de garrafinha de uísque, de cigarro, e Bom, pelo menos justificava, né? justificava. E eu me lembro que quando a palavra foi pregada, primeiro que tinha uma moça que era do meu prédio, morava no mesmo prédio que eu vivia com violão, tocando, e eu tocava muito bem, né? Então juntava Até aquela roda. hoje, né? Não, hoje já não toco como eu Não, tocava, toca mas pra você ter uma ideia, o João piano, gente. Alexandre aprendeu comigo, ele diz isso. Ele fala isso pra muita gente. Caramba, Hoje ele é um monstro, né? Toca gente. muito, mas eu ensinei muita coisa pra ele de batida, de bossa nova, de solo e tal. Eu era muito bom no que eu fazia. E eu brincava com ela, falava, vou te converter pro mundo. Olha. E ela falava assim, você um dia vai ser um pastor. Uau. Olha só, hoje ela e o marido são pastores na nossa igreja. Eu fui pastor dela Meu primeiro, Deus para depois do ungir os céu. pastores. Mas eu fui, quando cheguei lá, na primeira noite, quando tocou uma canção, e ela cantou, que é aquela canção, Como Agradecer a Jesus o que fez por mim. Lembra dessa música? Maravilhoso. A Deus toda a glória. A Deus toda a Eu comecei a glória. chorar, não me controlava, a hora que eu vi eu estava lá na frente. Só que eu me lembro, as pessoas me abraçavam, eu muito reticente, porque eu tinha muita culpa, eu já tinha feito muita coisa errada, né? Muito ódio no coração. Eu com 15 anos de idade, eu quase bati no meu pai.
Eu fiquei dos 15 aos 19 sem trocar uma palavra com ele. Porque eu falei, se você se dirigir a mim, eu te mato. Era uma relação, situação eu tinha muitas familiar. feridas. Quando eu era criança, uma vez ele me deu uma surra por uma coisa que eu não fiz. A gente estava para mudar de Olímpia, minha irmã saiu para fazer bagunça, jogando cocô de cachorro dentro dos carros. E um amigo dele ligou, teus filhos estão aqui fazendo isso. Sobrou para você. Eu estava jogando basquete no quintal da minha casa, ele me deu uma surra, mas assim, de cinta, que eu até urinei nas calças. Uau. Quando ele parou de bater, eu falei, eu tô apanhando por quê? Ele falou, porque você fez isso. Eu falei, eu não fiz. Eu estava aqui. Aí ele parou. Quando chegou a minha irmã, ele falou, você estava fazendo isso? Ela falou, eu estava. Ele falou, e o Lamartine? Não, ele não estava. Ele não encostou o dedo nela e nem me pediu perdão. Ficou aquela Eu tinha situação. 13 anos de idade. Naquele dia eu falei para ele assim, ó, eu só vou lhe dizer uma coisa. Essa surra vai ter o troco. Uau. Porque eu vou crescer e eu vou te bater. Ele abaixou a cabeça e não falou nada. Ele percebeu que errou, mas italianão não... Não, e naquela época era mais complicado essa parte do pai pedir perdão. E aquilo, Sônia, entrou dentro de mim. Uma raiz de Eu amargura. mudei para São Paulo e eu bati em todo mundo. Eu devia ter demônio, porque era uma força descomunal. Eu entrava numa briga contra 4, 5 e botava a turma para correr. Caramba. Quando chegou um dia, com 15 anos, ele estava recebendo um primo de infância, um primo amigo de infância e tal. E ele dizia assim para mim, se eu te pegar fumando, você vai engolir aceso. E eu fumava, só para... Naquele dia, o primo dele falou, você fuma? Eu falei, fumo sim. E comecei a fumar na frente dele. Uau. Ele ficou vermelho assim. Quando o primo dele foi embora, ele falou, moleque, você me afrontou, você vai ver. Aí eu levantei e falei, lembra aquele dia? O dia chegou hoje. Hoje você vai tomar uma surra que você merece. Quando ele viu meu olhar de ódio. Ele correu para dentro, a minha mãe entrou na porta, botou assim as duas mãos e falou assim, só por cima do meu cadáver. Falei, mãe, a senhora pode fazer o que quiser comigo, mas diga para o seu marido que se ele se dirigir a mim a partir de agora, eu mato ele. Meu Deus. Foi desse jeito. Como você foi curado disso? Sabe por que, Lamartine? Nós temos hoje tantas situações de filhos, seja pais ou enteados, que são extremamente agressivos e que carregam. Muitas vezes repete o modelo, né? Repete. Na verdade, foi um processo, né? Porque quando eu aceitei, dos 15 aos 19, nós nunca mais nos falamos. Assim, às Morando vezes, na mesma casa? Na mesma casa. Na mesma casa, eu acho que ele admitiu que ele errou comigo muitas vezes, porque como eu era muito traquina, desde pequeno eu apanhei muito meu pai. E muitas vezes eu apanhei sem merecer. Tá. Outras merecidamente. Já era por osmose. Mas ele falava que ele não conseguia lidar comigo porque eu argumentava. Eu sempre tinha uma desculpa, sempre tinha uma razão, e ele falava, não adianta conversar com esse menino. E naquele dia que eu estava lá entregando a vida para Cristo, eu pensei no meu pai. Falei, Deus, eu afrontei muito meu pai. Que daí você chegava para provocar mesmo. Provocava. Eu não precisava de dinheiro. Eu tinha 50 alunos de violão. Eu, com 16 anos, eu já tinha meu carro. E foi um dom nato? Eu tenho ouvido absoluto. É uma coisa que é 1 em 1 milhão. É assim, é menos de 1% da população mundial. Então, eu sempre fui autodidata. Eu aprendi violão sozinho, piano sozinho, tudo sozinho. Eu não sei ler uma nota. Meu Deus. Mas eu posso ouvir qualquer coisa e reproduzir imediatamente. E esse dom era um dom que, assim, eu era um violinista muito bom. Então, eu tinha fila para ter alunos de violão. Ganhava muito bem, comprava minhas coisas, tocava na noite, mesmo não sendo maior de idade, as pessoas me queriam. E eu, assim, não dava satisfação para o meu pai. E quando eu me converti... Já tinha independência financeira, né? Não precisava dele. Eu não podia falar, enquanto está na minha casa, come do meu pão, porque... E ele podia ter falado isso, mas ele nunca falou. Eu acho que ele, no fundo, ele me amava e sabia que ele tinha errado. Não sabia como voltar, né? E quando eu voltei,
A primeira coisa que eu fiz foi... Mas antes, eu preciso te contar isso, porque eu falei para Deus assim, se tem perdão para mim, eu quero uma prova. Eu quero deixar de ter vontade de fumar, porque eu não conseguia ficar. Mas se eu tiver vontade, eu vou gritar aqui no meio dessa crentaiada que isso tudo é uma farsa. Meu Deus. Isso era uma sexta-feira à noite, 27 de fevereiro de 1981. Olha isso. Eu lembro dessa data. Gente, ele realmente não só tem um ouvido absoluto, mas tem uma mente absoluta, porque homem guardar data, anota isso, é alguma coisa para a gente prestar atenção. Aí passou sábado à noite, eu não lembrei de nada, porque o cigarro estava dentro daquelas bolsas, sabe aqueles zippers que tem, que você põe por fora? Passou sábado, passou domingo, segunda, terça. Na quarta, que a gente estava voltando, e o ônibus parou para abastecer, para as pessoas comerem alguma coisa, eu vi uma pessoa fumando. Aí você lembrou. Aí eu comecei a chorar. Sônia, eu nunca mais senti vontade de pôr um cigarro na boca. Eu fui liberto instantaneamente. Você sabe que isso, para mim, é tão sério, porque... Tem tantas pessoas no mundo, parece que às vezes Deus para o mundo inteiro para cuidar só de uma, Lamartine. Que misericórdia é essa? Nossa, extraordinária. Que amor de Deus é esse que para o mundo para ouvir uma formiguinha que nem a gente, né? É muito forte. E eu chorava, as pessoas falam, o que está acontecendo? Sabe quando você sabe que naquela hora que ele te amou e te aceitou? Como pai, que era pai. Um problema de paternidade que você tinha. Não, e eu fui levar isso muito mais para frente, porque quando eu cheguei, eu olhei para o meu pai e falei, pai, eu encontrei a Jesus. Meu Deus. E eu quero te pedir perdão. Uau. Meu pai me abraçou, ficou quieto, nem perguntou, meu pai era católico. Tá. Filho de italianos. Meu pai foi Deus. coroinha, meu avô construiu a catedral da cidade olímpica, quer dizer, meu pai era muito católico. Católico era quase que nacionalidade, mas gente? ele ficou assim, e durante 8 meses ele me observou. Eu alegre, falando, já entrei numa equipe evangelização, tocava, cantava. Um dia ele me chamou no quarto, 8 meses depois. E ele falou, filho, vem cá, eu queria conversar com você. Eu falei, tá bom, pai, o que houve? Ele falou assim, eu queria aceitar o teu Deus. Meu Deus, olha, de arrepiar. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou assim, o que ele fez com você, eu quero para mim. Porque você é um outro filho. Ele me deu um outro filho. E eu quero que você ore por mim agora. Aí eu orei, ele falou, você me batiza? Meu Deus! Eu falei, pai, eu não sou pastor. Ele falou, mas vai ser. E sabe que coisa linda? O meu pai esperou eu fazer o seminário, ser ungido pastor. A primeira pessoa que eu batizei foi meu pai. Deus assim restaurou de uma forma tão linda, porque eu tive 19 anos como um filho péssimo. E Deus me deu 19 anos até que ele falecesse como o melhor filho que ele podia ter. Como Jó. Restituiu, entendeu? Restituiu, gente. Que coisa mais incrível. E o meu pai se tornou aquele crente fiel. Ele ia todos os domingos, ele ia lá na frente, às vezes dar o dízimo, pisando firme. Né? Ele dizia para mim assim, você me dá orgulho, você honra o meu nome. Então Deus foi assim misericordioso, mas muito misericordioso. Ele teve um episódio... Meu pai teve um câncer assim no estômago, grau 4. Uau. Eu levei ao Dr. Pinotti, que na época era o papa, né, da gastrologia, e ele falou, olha, teu pai tem 6 meses de vida, não tem o que fazer, nós vamos operar, mas ele vai morrer. Quando eu saí de lá, fui levar meu pai, eu voltando para minha casa, eu morava na Rua dos Ingleses, eu vim chorando, eu falei, Deus... E agora? Agora que meu pai se converteu, que eu vou ter um relacionamento com ele, o Senhor vai tirar. O Espírito falou claro comigo. Por que você não me pede para que eu o cure? Gente, nesse tempo, o Espírito falar era quase que se considerar caso de manicômio.
As pessoas não acreditavam. Agora não, está tudo muito acessível. Muita gente. Hoje as pessoas já creem nisso. Já creem nisso. Mas isso é uma coisa muito forte. A gente era visto como maluco, né? Mas, assim, pedra. E aí, eu me lembro, eu estava passando pelo estádio do Pacaembu, subindo aquela rampa para ir para Doutor Arnaldo e seguir direto, descer a Eugênio de Lima e até a Rua dos Ingleses. Eu morava em frente ao Teatro Ruth Escobar. Tá. Quando o Espírito falou assim, eu falei, mas eu posso pedir um sinal? Se o senhor vai curar o meu pai, eu quero um sinal nesse câmbio aqui. Olha que loucura. Fiz assim, clá, 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 clá. Na hora eu não conseguia mais engatar a marcha. Uau. Aí eu falei, Deus, mas agora eu tô confuso. Eu pedi um sinal, mas eu não tô conseguindo mudar a marcha. Aí eu falei, Senhor, eu quero voltar a trocar a marcha. Quando chegar na minha casa, eu quero que esse câmbio quebre. Que isso? Estou falando perante Deus. Fui trocando a marcha com bastante cuidado, foi entrando. Quando eu entrei na garagem, que o portão abriu eletronicamente, quando eu entrei na garagem, estourou a caixa de câmbio. Meu Deus! No mesmo dia que eu tinha recebido a notícia que meu pai ia morrer. Aí eu cheguei na minha casa, liguei para os meus irmãos. Falei, vem cá que eu tenho uma coisa muito séria para dizer para vocês. Aí eu contei. Papai está com câncer, o prognóstico é de morte, mas Deus me disse que ele vai ser curado. Meu Deus! Aí nós fomos na casa do meu pai para dar a notícia que ele ia ter que ser operado. Quando eu cheguei lá, meu pai falou assim, filho, eu já sei o que você vai me dizer. Eu falei, o que é, pai? Eu estou com câncer, né? Eu falei, é verdade, pai. Mas Deus vai me curar. Sônia, ele operou, ele viveu mais 10 anos e não morreu de câncer. Meu Deus. Ele foi curado. Meu Deus. Curado. Meu Deus. Então, assim, a partir daí, eu vivi 19 anos com meu pai como o melhor filho, cuidava deles. Meu pai queria alguma coisa, eu ia e comprava, fazia tudo por ele. No dia que ele teve um ataque do pulmão, porque meu pai fumou desde os 8 anos de idade, então ele tinha um enfisema muito grave. Ele pegou uma pneumonia, tomou todo o pulmão dele. Ele teve um ataque de falta de ar na minha frente. Eu peguei no colo, eu levei até o meu carro, eu o internei, e durante aquele mês que ele ficou para morrer, eu ia lá todos os dias. Deus me deu essa honra de poder. E na semana que ele morreu, ele falou para mim, filho, eu quero te dizer que você foi o melhor filho que eu poderia ter. Você me dá orgulho, obrigado por honrar o meu nome. Então, é muito assim, sério isso, né? Deus é extraordinário, mas um dia, porque eu me lembro, Sônia, essa lacuna no relacionamento com o pai, eu sempre amei muito a Deus. Sempre amei a Deus. Eu sou uma pessoa, sabe, que faz tudo por paixão. Eu não sou... Eu brinco, eu detesto coisa pastel, eu não gosto de cor pastel, eu gosto de colorido. Quando a Lília vestia roupa pastel, eu falo, não, pelo amor de Deus, bota uma cor aí. Eu sou assim, entendeu? Italiano passional. Mas eu tinha aquela lacuna. Eu orava a Deus, parecia que ele era o todo-poderoso, mas eu não conseguia vê-lo como meu pai. Entendi. E um dia a Lília falou para mim assim, olha, você precisa de uma cura. Por que você não pede para a Neuza? Porque a paternidade para a Lilian sempre foi muito forte, né? O pai dela foi aquele pai protetor, eu cheguei cuidador, a conhecer, né? Meu Deus do céu. Faleceu esse ano passado. É mesmo? Não, esse ano, nós estamos ainda em 2024. Puxa, ele foi... Viveu 90 anos. 90 anos. Aí eu falei, para falar a verdade, eu não acreditava muito nesse negócio de cura interior. Entendi. Eu falava, isso aí parece uma italiano, baboseira. Não, sabe, com todo um contexto machista, né? Esse negócio de ficar chorando as pitangas. Eu achava bacana, pode ir, tá, mas eu não preciso disso. Entendi. Eu sou um cara resolvido e tal, mas ela falou, olha, vai, porque é maravilhoso você sentir Deus como teu pai. Aí eu liguei para a Neuza e falei, Neuza, eu nunca fiz cura interior. Eu não faria com ninguém, a não ser com você. A Neuza
Não. A Neuza foi uma Meu Deus. amiga intercessora pela minha vida inteira. A Neuzinha foi ungida pastora na Renascer. Então não precisa nem falar. Você sabe o caráter daquela mulher, né? E as obras até hoje falam por você. Você tem a Neuzinha é que nem Abel. A oferta de vida dela vai Tá clamar falando a vida inteira, a né? vida inteira. E ela falou, claro, eu vou te receber, marcou uma data. Eu não falei nada. Eu nunca tinha falado para ninguém sobre isso. E naquele dia eu fui, eu sempre amei muito a Neuza, sempre respeitei demais a unção da vida dela, né? Mas eu falava, poxa, será que eu preciso? Vai mudar alguma coisa se eu falar que eu tive problema com meu pai? Mas eu cheguei lá, foi completamente diferente do que eu esperava. Tava ela e uma outra intercessora. E ela botou assim uma música de adoração, só instrumental. E ela falou assim... Que para um musicista é muito importante. Muito importante, né? Porque ele já se converteu através do louvor, né, gente? Vamos considerar. E, de repente, aquela mulher que estava junto com ela começou a falar, eu estou tendo uma visão. Numa noite. E tem um mastro com a bandeira do Brasil a meio pau. Nos detalhes. Detalhes, assim. Eu ouvindo aquilo, eu falei, o que ela vai falar disso, né? Até imaginei que ia ser alguma coisa de política, por causa do chamado e tal. Ela falou assim, Deus está me mostrando que Ele é o seu pai. Meu Deus. E esta bandeira meio pau é porque você tem uma grande dor na sua alma de paternidade. E você precisa ser liberto. Isso quando a palavra paternidade, em termos espirituais, não era usada, tá, gente? Só para... Isso, nós estamos falando de... Entre parênteses, porque hoje você falar de paternidade espiritual é até um tema já muito debatido por muitas pessoas, né? Mas, naquela época... Não, 1995. Peraí. Estamos falando de 30 anos atrás. Não, é muita coisa. E aí ela começou a ministrar. Eu saí dali, eu tinha um amigo que foi o amigo da minha vida, você conhece bem o Alcides Parisotto. Alcides Parisotto foi a pessoa mais importante na minha história. Foi a pessoa que entrou na minha vida quando a igreja era numa tapera. Uma tapera, literalmente uma tapera. No primeiro domingo ele foi impactado, no segundo domingo ele se converteu. Não, demais. Eu batizei, fiz todos os casamentos dos filhos. Ele se tornou o grande amigo da minha vida. A gente viajava todos os anos para a Europa. Muito especial, muito especial. Ele e a Sidney são, assim, muito pessoas especiais, que eu vou ser grato a vida inteira. Mas para ele eu falava. Eu falava mal do meu pai. Entendi. Entendeu? Eu contava para ele as coisas. Entendi. E um dia, porque eu saí de lá, eu fui muito abençoado, mas eu não tinha percebido. Um dia ele falou para mim assim, o que aconteceu com você? Eu falei, por quê? Ele falou, ultimamente você fala tão bem do seu pai. Olha. Porque eu falava, não, meu pai é muito inteligente, meu pai é um autodidata, meu pai aprendeu 5 línguas sozinho. E eu sou autodidata também. Não, assim. Entendeu? Entendeu que 2 bicudos estavam tendo dificuldade de convivência. Muito parecidos, gente. Muito parecidos, os dois. E aí, quando o Alcides falou isso para mim, eu falei, eu fui curado. E nunca mais, Sônia, eu tive dificuldade de orar, porque eu adorava ler a palavra. Mas eu orava 10 minutos e eu já queria sair. Hoje, eu sou um homem de oração, eu oro às madrugadas. Ai, que delícia. Eu tenho momentos que eu falo para Deus, Deus, eu não quero falar nada, eu só quero te ouvir. Só quero ficar aqui. Eu quero sentir a tua presença. Hoje eu tenho isso
E eu fui curado pelo meu Deus. E hoje, quando eu olho para trás, eu tenho orgulho de ser filho do seu Lendo de Pozella. Eu puxei a ele, entende? Entendi. Temperamento, dons, qualidades. E eu falo, meu Deus, o diabo queria roubar isso. Queria. Então foi assim, um divisor de águas na minha vida. E eu pude honrar o meu pai durante todos esses anos. E eu ver essa validação dele, né? Eu só preciso falar para quem está nos assistindo agora, para quem está... que, em nome de Jesus, seja o teu pai o que for. Quando a Bíblia fala para a gente honrar pai e mãe, não fala para honrar pai e mãe bom, nem que acerta. Mas fala para honrar pai e mãe. E nisso está um ganho teu. Não é a pessoa... Às vezes o pai não consegue ser um bom pai. Ele errou uma vez, não conseguiu acertar mais, gente. Né? Ele não conseguiu acertar. Mas o Senhor acertou. Ele acertou. Então, o ganho maior... Não sei se o teu pai mudou muito na maneira da tratativa com os filhos. Talvez não tenha mudado tanto. Mas aquilo fez de você uma pessoa muito maior. Sem dúvida. Muito maior, com uma amplitude, te preparando para esse tempo pastoral e apostólico, inclusive. Então, assim, quando a gente honra mesmo o pai, não porque ele fez ou porque ele fez coisas que mereçam honra, mas porque você consegue porque ele me deu praticar. A vida, né? Porque você consegue praticar a palavra. Mas ele se tornou um amigo. Você depois, sabe? Porque vai mudando, foi transformado. Ele é muito sério isso. Foi amadurecendo, vendo quem eu me tornava. Então, assim, agora, você falou uma coisa agora há pouquinho que eu queria voltar a ressaltar, porque eu queria voltar um pouquinho até para honrar você e o Estevão, né? Porque às vezes a gente faz tanta força para as coisas acontecerem e às vezes Deus vem e põe o dedo. E quando ele põe o dedo, você dá um salto de 1000 anos num dia. Eu me lembro que o dia, eu não sei se eu já te contei como é que foi que eu caí na questão da nova era. Não. Eu estava ali no centro da cidade, na rua 24 de maio, fui comprar uns livros, tinha uma galeria ali com livraria evangélica, e comprei 3 livros, eles embrulharam em papel e botaram numa sacola. Quando eu saí de lá, eu vi uma pequena multidão, umas 200 pessoas, e no meio tinha um cara com os olhos vendados. Ele estava adivinhando. E eu, desconfiado, eu falei, isso aí é grupo, isso aí está inventando. Já era pastor também. Eu já era pastor, mas eu estava falando, isso aí está enganando o trouxa. O cara pegava uma carteira de identidade de alguém, ele dizia o nome, o sobrenome, data de nascimento, e eu, isso não é verdade. Só que, de repente, o cara parou de falar, o companheiro dele. Ele só apontava, às vezes de costa, apontava para uma camisa, essa é uma camisa listrada, azul e branca. Eu comecei a ficar chocado, falei, meu Deus do céu, será que é verdade? Quando ele chegou em mim, ele apontou o dedo para mim, o cara falou assim, eis aí um homem de Deus que acabou de comprar 3 livros. Aí, não, cara, aí eu fiquei arrepiado. Aí o negócio já está começando a ficar... Eu fiquei arrepiado de um jeito... Porque você tinha certeza que você não conhecia ele. Não, ele não sabia que eu tinha 3 livros, tinha acabado de comprar. E é o seguinte, esse daí você tinha certeza que ele não te conhecia e nem te viu. Aí eu comecei a orar e o Espírito falou assim, ora em línguas estranhas. E eu baixinho comecei a orar em línguas estranhas. Na hora que eu abri a boca falando em línguas estranhas, ele errou. O cara falou, você errou, porque tem resistência aqui. Aí eu gelei, eu falei, vou ser deflagrado aqui. Caramba. Ele virou para mim assim, ó. Ele falou, tem uma pessoa que tá resistindo. Falei, Deus, eu não vou falar que sou eu, porque senão eu vou apanhar aqui dessa turma. O resto que estava esperando tudo ser adivinhado. Olha, estraguei a história aqui. Aí o Espírito falou, vai, pode ir. Eu já fiz o que eu tinha que te mostrar. Quando eu voltei, que ele mandou voltar, ele estava acertando tudo de novo. Aí o Espírito falou assim, entra na primeira livraria que você achar. Tudo assim. Eu entrei,
fui dar de cara numa área que estava escrito Nova Era. Olha. Aí eu abri um livro, o Espírito Santo falou assim, você vai estudar sobre a Nova Era, porque esse é um engano que está acontecendo nesses dias. Meu Deus do céu. Sônia, eu li 80 livros. Uau. Tudo sobre Nova Era. Não, que também... Gente, deixa eu te falar, o Lamartine é o seguinte, se é para mergulhar, então... Eu sou intenso. Vamos lá, vamos bater a mão lá no fundo. Quando eu preparei aquele curso, a minha igreja tinha 100 e poucas pessoas. Um curso sobre Nova Era. Sobre Nova Era. Maravilhoso. Maravilhoso. Aí eu falei, quem que eu procuro? Aí uma pessoa da igreja falou, por que você não procura o Estevão e a Sônia da Rede Gospel? Pede para eles anunciarem para você. Eu falei, mas eles não me conhecem. Eu falei, não, você já tem. Aí eu pedi para a secretária, nem lembro, eu sei que eu cheguei e fui falar com o Estevão. Falei, Estevão, contei rapidamente o que era a Nova Era. Eu falei, você me ajuda? Porque eu aluguei o Anhembi. Louco, né? Louco. Gente, é muita loucura, porque deixa eu te contar uma coisa. Na época em que Renascer Praise lotou o estádio do Pacaembu, em que a Anhembi foi lotado, não existia tantos cristãos assim. E não tinha internet. E não tinha internet, não tinha nada. Então, hoje você fala, lotou, não, você não está entendendo. Aí o Estevão falou, não, eu vou anunciar diariamente, 3 vezes ao dia. Eu saí de lá e falei, meu Deus, olha que porta que se abriu, né? Você pagou? Não paguei um tostão. Se fosse pagar, não tinha dinheiro. Eu pedi de grátis. Entendi. Eu pedi de grátis. E aí eu peguei e falei assim, eu vou mandar também uma mensagem para o Malafaia. Também não me conhecia. Mas tinha um programa... Ele tinha um programa de sábado na Bandeirantes. Na Bandeirantes, isso. Ele me fez 2 entrevistas. Olha isso. Anunciando o lugar que ia acontecer. O meu grupo de intercessão, imagina, uma igreja de 100 e poucas pessoas, numa tapera, no meio da Barra Funda. A turma orava e falava assim, eu vejo uma visão de uma fila até a Marginal. E eu falava, Deus do céu, esse povo é tudo louco. Deve ser onde que eu estou enxergando. Sônia, no dia do evento, porque foram 2 dias, né? No primeiro Gente, ainda lotou 2 dias. Presta atenção. Na época, cabia lá 3.600 lugares sentados. Uau. Era o maior, né? Mas eu tinha 100 e poucas pessoas, ninguém me conhecia. Não, Falei, como 500 é que eu vou... já era lucro. Eu pedi para Deus, Senhor, bota 500 pessoas, para eu não passar muita vergonha. No primeiro dia, tinha 5.000 pessoas dentro. O pessoal sentou nos corredores, foi tudo por causa do anúncio da Gospel e também do Malafaia. Por isso que eu falo, eu tenho uma dívida eterna, porque isso mudou o meu patamar ministerial. E tinha umas 3.000 pessoas fora. No segundo dia, tinha 20.000 fora. Meu Deus. Foi até a Marginal, a fila. Deus do céu. Teve que fazer 2 sessões. 3, sei lá quantas. Não teve, porque ficou com telões lá fora, mas tinha 20.000 pessoas lá fora, assistindo pelo telão, porque não dava para entrar. Não dava para entrar. Naquele dia, estava o De Velasco, que foi assistir, ele ficou encantado com o que ele viu. No mês seguinte eu estava estreando meu programa na TV Record, de cadeia nacional. Então assim, foi um milagre de Quando Deus. Deus interfere. Uma hora para outra você dá um salto, e eu continuei com a igreja pequena, mas já de projeção nacional, entendeu? Sim, porque daí um convida, o outro convida. Então, assim, eu sempre digo, quando eu falo sobre vocês, eu falo, eu a vida inteira vou ser grato. Depois a gente começou aquele programa, aquela reunião de pessoas que tinham um programa na TV, lembra que gostou? A Lília sempre lembra que você ia lá na nossa casa, no Brooklyn, uma casa simples, você ia fazer café, servir a gente. Eu falava, meu Deus, eles são já tão grandes, né? E agindo com tanta simplicidade. E assim, Deus foi nos abençoando todas as vezes que Ele quis mudar o patamar, Ele fez acontecer. E houveram alguns ciclos, a gente estava comentando antes, que de repente, quando a sua igreja já tinha um corpo, já era formada, tudo,
Deus te chamou para a política. Como é que foi isso, Lamartine? Como é que foi ir e como é que foi voltar? Olha, eu não vou contar tudo aqui, você já sabe, mas eu acho que não é o momento. Mas Deus falou comigo claramente que Ele queria me usar na política. Era uma loucura naquela época. Loucura total. Porque ninguém aceitava que o seu pastor fosse também político. Não. Né? Você tinha políticos cristãos, mas pastores, acho que eu fui o Não, primeiro. acho que foi. Se não foi o primeiro, estava entre os primeiros. Entre os primeiros. A gente tinha, aliás, Porque acho que só Joia Júnior e Franco... Eles eram pastores? Acho que não eram. E o próprio Apolinário não era pastor. É o Fausto Rocha. Fausto Rocha. O Apolinário não era, o Gilberto não é... Acho que nem chegou a ter eles naquela época, será que tinha? Não, o Gilberto já era vereador. O Gilberto já era. Já era vereador e o Apolinário era já deputado, inclusive. Não, mas nenhum pastor. Nenhum pastor. E quando eu compartilhei com vocês, e na época quando Deus falou comigo, essa também foi uma história extraordinária, porque eu chamei a Valnice, eu não conhecia a Valnice, eu pedi para ela me receber. Quando eu cheguei lá, eu falei, vou contar a minha experiência. Ela falou, não me conte nada. Eu falei, por quê? Ela falou, porque Deus já falou comigo. E ela falou na lata o que Ele tinha falado comigo. Uau. E ela falou, tá vendo aqui, ó, tá o seu nome escrito. Eu escrevi o seu nome. Quando Deus falou. Aí foi aquela loucura, né? Aí eu fui, na primeira eleição eu fiquei de primeiro suplente. Sim. Aí também foi um abalo, eu falei, Deus não falou, como é que não ganhou, né? Mas 2 anos depois, aliás, 1 ano e meio depois, me liga o Beto Mansur, que eu fiquei na primeira suplência. Sim. Ele era candidato a prefeito de Santos. Só que ele tinha 3% contra 54% da prefeita, Thelma, que era do PT. Lembra tudo, gente. Ele me ligou... Lembra a data, nome. Vou te contar. Ele me ligou e ele falou assim, olha, eu vou ser candidato a prefeito, se eu ganhar você vai virar deputado. Você vem me ajudar? Eu tinha tido 20 mil votos na cidade de Santos. Basta. Dos 56, 20 eram em Santos. Basta. A Lilian é de Santos, né, gente? A Lilian foi criada lá, o meu sogro tinha empresa lá, sim. Então conhecia a pastorzada toda. Na hora que ele falou, o Espírito falou, não, você não vai ajudá-lo. Porque senão ele vai dizer que ele que te elegeu. E eu falei isso para ele. Deus me falou que você vai ganhar, mas não com minha ajuda. Você vai ganhar por minha causa. Ai. No dia da votação, ele estava 8% atrás dela nas pesquisas. Só. E ele ganhou por 2 mil votos. Uau! Então, 2 anos depois, eu virei deputado. Sim. E gostei muito do período que eu estive lá. Né? A carreira política, gente, tem coisas extraordinárias. Apoiar era um desafio, acho que foi entre nós e a Valnice. Não, foram vocês e a Valnice. O resto era a televisão, onde eu chegava. Sim, e tal. Era complicado. Mas era muito difícil. Eu, na primeira eleição, não tinha um tostão furado. Não. Foi só na Desde na quando amizade, a gente né? faz a obra de Deus com dinheiro, né, gente? Já a segunda eleição... Aí... Eu era deputada e eu arrebentei, né? Mas... Você foi federal, né? Federal, 2 vezes. Federal, 2 vezes. E na segunda eu fiz 130 mil votos, numa época que também... 100 mil votos, pra você ter uma ideia... Era eleger presidente da República. Eu fui o 8º do Brasil mais votado. Nossa, muita coisa. Então, assim, foi uma eleição maravilhosa, até a gente estava junto, né? Eu me lembro que na época estava o Maluf, como é que chamava? O Oscar. Oscar. Eu e o Didini. Só eu ganhei. O Estevam me ligou no dia da vitória e falou, pô, você salvou a chapa, né? Mas foi difícil, né? Foi. Mas, nesse período, Deus falou. 2 anos depois que eu entrei, em 98, ele falou, você vai ser candidato ao governador, a governo de São Paulo, e eu vou te trazer de volta. 2 anos antes. Meu Deus. Pelo PMDB. Sim. E chegou na última hora, já estava com uma chapa, só que o Fernando Moraes desistiu, com essa me ligou. Eu sabia que ele queria que eu fosse candidato. E eu, como Deus já tinha me falado, eu quis voltar para poder, de novo, estruturar a igreja, né? Agora, Sônia,
a visão e o chamado eu ainda tenho. Está nas mãos de Deus. Só que eu falo para Deus, comigo sempre foi sobrenatural. Sim. E essa nova, eu não sei se é nova fase, porque eu sei que você sempre estudou esse movimento escatológico, sempre ministrou sobre... Você é um mestre, né? Entre outros grandes dons e ministérios que Deus te chamou, como apóstolo, você tem todos, né? Então, o apóstolo sempre ele reúne todos os Sim, dons, ele, né? em alguns momentos ele usa Ele algum... é profeta, ele é evangelista, Mestre, ele é isso. pastor, ele é mestre, ele é tudo. Esse boom escatológico. Eu acho que tem a ver com algum propósito que Deus tem para a minha vida que eu ainda não discerni completamente. Porque o que queima o meu coração... Você acha que Jesus Cristo está voltando mesmo? Eu acho que está muito perto. Eu nunca marcarei data, porque a Sim, Bíblia claro. proíbe. Mas quando você ler os sinais que Jesus cita, todos estão acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Quando você vê o que está acontecendo, por exemplo, no Oriente Médio, Então, Irã... o que está acontecendo no Oriente Médio? Isso tudo está na Bíblia. Eu, inclusive, não trouxe para você o livro que eu acabei de lançar, porque eu vou mandar uma edição especial com uma caixa. Mas eu vou querer mesmo. 800 páginas. Uau! 800 páginas. Você está falando com outra nerd aqui desse lado. Uma pessoa que ama estudar. Chama Fim dos Tempos, o Apocalipse Agora. É o Gente, maior tratado de escatologia. Fim dos tempos, Apocalipse Agora. Você que ama e que quer saber mais, olha, você... Já está na Amazon, já nos e-books, e também pode comprar pelo meu site, que é www.lamartinepozella.com. Agora você vai acessar e vai garantir o teu O que Deus exemplar. começou a me falar é que Ele queria me usar para chegar no mundo todo. Na época da pandemia... Porque eu vi que os primeiros... Parecia que você estava assim, na varanda da sua casa, gravando... Era isso? Mas continua assim. Eu não tenho nenhum problema estético. Eu falo, a Lília, como você, vai fazer tem que se produzir. Eu não, às vezes eu estou de pijama. Eu falo, não tenho preocupação estética, eu quero falar. Então eu falo com o meu povo, da onde eu estiver, do jeito que eu tiver. Na pandemia, o que aconteceu? Nós tínhamos mudado para um lugar muito maior, você esteve lá, né? Linda igreja, gente, aqui na Zona Oeste, né, de São Paulo. Na Zona Oeste, ali na Avenida Mofarrege. E antes um pouco da pandemia, teve aquela enchente em São Paulo. Sim. A minha igreja ficou debaixo d'água. Nós perdemos tudo. Meu Deus do céu. Eu lembro, a gente assim, ligou uma na época. semana, a igreja limpou tudo, o povo se cotizou, juntou. Aleluia. Em um mês, tudo que nós perdemos, que foi mais de 2 milhões de reais, Meu Deus do céu. estava de volta. Glória a Deus. Isso Foi gente, uma coisa que Deus fez milagre, que eu não milagre. esperava. Meu Deus. Tudo novo, todos os computadores, todas as Meu cadeiras, Deus, tudo mesas de som, tudo. tudo que nós perdemos, nós tínhamos de novo igual. Glória a Deus. No domingo que ia inaugurar, foi decretada o lockdown. 15 de março de 2020. Foi esse ano. Eu não sei se você lembra que tinha tido o Descend. Sim. Eu, inclusive, fui pregar lá no Lembro. Descend. No sábado, no domingo, o Ed Silvoso pregou na igreja. Segunda de manhã, eu fui para Orlando. Quando eu cheguei em Orlando, eles me mandaram as fotos da igreja boiando, tudo boiando. Ai, Senhor, meu Aí eu Deus. voltei, falei, o que vamos fazer, né? Mas a igreja conseguiu se refazer e tudo, tá tudo pronto, veio o lockdown. Aí eu falei, agora eu não sei o que eu faço. Porque só de aluguel eram 200 mil reais por mês. Meu Deus do céu. Eu falei, como é que eu vou... Como é que eu vou pagar o aluguel e ainda... os salários e tudo. É toda uma estrutura. Aí eu dobrei o joelho, falei, Senhor, eu não estou entendendo. O que o Senhor vai fazer? Deus falou assim, eu vou fazer algo na tua vida que você jamais imaginou. Eu vou te levar para as nações. Meu Deus. Eu estou te dando um rebanho em todo o mundo. Meu Deus do céu. E ele falou assim, observe o que eu vou fazer. Naquela época, o meu canal do YouTube tinha 30 mil pessoas inscritas. E o Instagram devia ter uns 1.500. Entendi.
Eu comecei a fazer live, que eu não tinha o que fazer. Comecei a fazer live. No fim daquele ano, eu já tinha 1 milhão de inscritos no YouTube. Não. Gente, 1 milhão no Instagram, ok. 1 milhão no YouTube é para parar e respeitar. E quando a igreja abriu, veio uma multidão. Uau! Uma multidão. O primeiro batismo tinha 600 pessoas. Meu Deus do céu. O segundo batismo, 550 pessoas. Nós saímos de 4 mil para 12 mil em 2 anos. Meu Deus! Hoje eu tenho uma igreja nova. Glória Uma igreja a Deus. nova. Todos os domingos eu falo, quem está aqui pela primeira vez? 50, 60, 100 pessoas, só no meu culto. Glória a Deus. Eu não me lembro a última vez que eu preguei e que ninguém se converteu. Não me lembro. Meu Deus. Diante de Deus. Então, o canal explodiu. Hoje eu já estou com quase 4 milhões e 100 no Instagram, no YouTube 2 milhões e 400. E Deus simplesmente me mandou para o mundo inteiro. Nós mudamos o nome da igreja porque nesse dia Deus falou, olha, esse é um nome para essa nação, mas não é um nome para o mundo. Você vai ter um nome que vai ser igual no mundo inteiro. Aí eu reuni a igreja, primeiro eu reuni a Érica, minha filha, meu genro, algumas pessoas, pastores, eu falei, ó, Deus falou isso comigo, que ele vai mudar o nome da igreja. Gente, mudar o nome de uma igreja Batista. Gente, 30 anos, não é assim, né? É como que você chegar e falar, olha, até hoje se chamou Sônia, agora muda o teu nome. Vai chamar, sei lá. E eu falei, olha, Deus me falou que se a gente for abrir uma igreja na Itália, vai ter que chamar Parola Viva. Não faz sentido. Parole Vive, né, se fosse na França. Né? Living Word, quer dizer, todos os nomes, eu falei, não vamos ter identidade. Deus falou que é um nome igual para todos. Uau. Aí a Erika falou, por que não Yah Church? Porque eles tinham um grupo de jovens que chamava Yah, é o prefixo do nome de Deus, né? Tá. Na hora... Prefixo do nome de Yahvé, gente. Yahvé. Eu falei, é esse. E ela falou, para quando? Eu falei, para agora. Meu Deus. Só que eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, nós somos uma igreja batista, eu quero fazer uma assembleia. Só que a gente já tinha 3 cultos. Eu falei, eu preciso fazer nos 3 cultos. Eu falei, Senhor, eu gostaria que tivesse pelo menos 70% de aprovação. Porque eu imaginava que ia ter gente, esse é o nome. Esse é o nome. Eu orei assim, nós oramos assim. No domingo eu já tinha convocado, reuni. Sônia, eu não tive uma pessoa contra. Meu Deus. Nos 3 cultos. Meu Deus. E nós fizemos o lançamento do novo nome no Allianz Parque, numa live com os carros. Naquele dia nós tínhamos 500 mil pessoas ao vivo. Aleluia. Quando terminou a live, foi 3 horas e meia, tinha passado 5 milhões de pessoas. Meu Deus, aleluia. E aí eu apareci no YouTube dizendo, olha, se você está em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e não tem uma igreja, eu quero te convidar. Se você tiver a sua igreja, não venha. Mas se você não tiver, eu quero te convidar. Chamei, vieram mais de 5 mil pessoas para um grupo, tive que dividir vários grupos de mentoria, e a partir daí nós abrimos igreja no Brasil inteiro. Esse ano passado abrimos 30 igrejas. Uau! Na Europa já estamos, em Portugal temos 2, temos na Inglaterra, temos na Itália, temos na Espanha, temos na França. Que bem! E Deus está expandindo. Então, assim, hoje eu entendo que esse aumento exponencial foi para alcançar vidas, mas você perguntou sobre a questão escatológica. Esse sempre foi o tema da minha vida, porque eu me converti com uma pregação num acampamento que era Apocalipse agora. Pronto. E eu passei a devorar, estudar o tema e sou apaixonado pelo tema. Mas eu creio que tem outros propósitos de Deus ainda. Eu só estou esperando, porque eu estou vivendo um momento tão especial. As pessoas falam, você vai voltar para a política? Eu falo, servo obedece. Se Deus mandar, eu vou. Se não, não. Que coisa incrível, que coisa incrível. Gente, na palavra de Deus, no livro de João, acho que é um dos versículos, na minha época era o versículo mais conhecido. Hoje em dia eu nem sei mais se é o mais conhecido. Que Deus enviou o seu filho. Eu acho que ainda é o mais. Ainda é. Mas antes disso, fala que quem é nascido do Espírito não sabe nem para onde vai,
e nem para onde vem. E muitas pessoas buscam fórmulas de sucesso. Isso é tão profundo. Então, tão profundo. Eles olham assim e falam, puxa, Lamartine estourou. Qual será a fórmula do sucesso? Apóstolo estão até hoje lá. Nossa, qual será a fórmula do sucesso? Sucesso tem fórmula. Olha, isso que você está falando, eu sempre pensei. Só que, como uma pessoa que quer aprender, né? Quando surgiu, por exemplo, o movimento celular, eu falei, será que é assim que vai acontecer? A gente vai e testa. E eu fui lá no Renê, aprendi, fiz vários cursos e tal. Quando eu chegava na implementação, sempre esbarrava em algum canto. Eu chamei meus pastores e falei, gente, eu acredito em célula, acredito em discipulado, acredito nisso tudo. Mas eu não consigo implementar do jeito que é. Eu não acho que a pessoa, para ser crente, ela tem que fazer célula, tem que ter discipulado, tem que multiplicar. Eu acho que tem pessoas que têm outros chamados. E os meus pastores... Tem pessoa que mas não é todo mundo. Eu falava, não é possível que tenha que ser assim para crescer. Porque, e até hoje, quando eu não tinha isso? Então Deus não agia. E eu falava, inclusive a Lilian, porque a Lilian ela é by the book, né? Já que nós vamos entrar aqui, tem que ser assim. Vamos embora. Eu falei, quer saber? É porque aí me classificaram, você não é uma igreja em células, você é uma igreja com células. Eu falei, gostei, é isso que eu sou. Eu não sou uma igreja em célula, porque tudo célula, tudo célula. Falei, não, eu quero pregar outras coisas. Sou uma igreja que até tem célula também. Acredito, eu comecei a igreja numa célula, né? A minha igreja, Renascer começou numa célula, nós também. Nós somos uma igreja que tem célula também. Isso, porque é importante, mas eu não entrava naquele modelo, né? De ter que fazer assim, ter que multiplicar, quanto é que é? 126, 24, eu nem lembro os números. Sei lá também. 12, 124. Eu encontrei com o da Venezuela que fez. Da Colômbia? Da Colômbia, o castelhano. O castelhano encontrei no AD 2000, quando ele estava começando. Então, Deus tem para algumas pessoas algumas fórmulas, para outras não. O que eu mostrei para eles, e hoje eles entendem, eu falei, Deus, na nossa igreja, quis fazer diferente. E é uma igreja que está explodindo, Sônia. Glória a Deus. É uma igreja que está explodindo, nós já estamos tendo que ir para um quarto culto. Sabe? Entendeu? Por quê? Porque vem gente de todo lugar. E é assim mesmo. Quando Deus opera, não é porque você tem a idade X, ou você tem a idade Y, ou porque você tem esse nome ou aquele nome. É de Deus. Deus cumpre o seu propósito. E quando Ele faz, basta a gente ser humilde para reconhecer que não é por nossa causa. Não é. Eu não sou um cara visionário como você e o Estevão. Vocês são fora da curva. Vocês faziam coisas que naquela época não existia. Hoje está todo mundo fazendo. Eu não sou um cara carismático como o Renê. Chegar, pregar, explodir, fazer o povo pular, dançar e rolar. Não sou. Mas as pessoas falam, o que aconteceu com o teu canal? Eu falo, não sei. Deus quis fazer. Ele fez, eu celebro, mas eu não vou dizer porque eu sou bom, porque eu faço isso. Eu entendo que Deus, quando Ele quer te usar para um propósito, Ele te dá as ferramentas. Aleluia. Glória a Deus. E eu continuo a mesma pessoa, simples, não tenho essa coisa de, sabe, às vezes eu vou fazer um podcast, eu estou simples aqui com uma calça jeans, uma camisa simples. A Lilian não, a Lilian se vier aqui, ela vai estar na estica, entendeu? Mas é mulher. É mulher. É diferente. Mulher é complicada. A gente põe uma roupa, o povo, se você repete a mesma, o povo já acha que o programa é antigo. É verdade. Olha, é difícil. Mulher não, eu acho lindo, eu adoro que ela seja assim, mas assim, o que eu digo para ela, meu amor, eu vou falar com as pessoas. Amém. Eu quero falar de Jesus. É isso. Eu quero orar com as pessoas, eu quero... E hoje, o que Deus está fazendo... E o canal da Lilian também está indo super bem. Está indo muito bem, ela está crescendo muito também. Muito bem, está crescendo muito. Ela... E olha, é um milagre, porque ela quase não faz nada, né? Ela fala, se depender de mim... Não. Mas Deus está fazendo. Agora, uma coisa que Deus está colocando de volta no meu coração...
é o desejo de correr o Brasil para falar da volta de Jesus. Amém. Então, esse ano que vem, eu já tenho uma agenda para todas as capitais. Eu quero pelo menos 2 vezes por mês fazer viagens para ir até os lugares, para falar. Porque eu não falo da volta de Jesus dizendo quem é o anticristo, marcando data. Eu falo sobre o espírito de urgência que Você nós acha precisamos que o anticristo é uma pessoa? Eu tenho certeza. Não é um governo? Não. É uma pessoa. É uma pessoa. O sistema, ele vai usar, mas ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele vai entrar dentro dos santos, ostentando-se como se fosse Deus. Jesus o chama de o abominável da desolação. E quando Jesus está se referindo ao abominável da desolação, que o profeta Daniel se refere, ele está falando de Antíoco Epifânio, que entrou nos Santos dos Santos, lá em Jerusalém, botou um porco no altar e uma estátua de Zeus dentro dos Santos dos Santos. É uma pessoa. Naquele dia estourou a revolta dos Macabeus. E Jesus, olhando para o passado, falando de algo que aconteceu 200 anos antes dele vir, dizendo que vai se repetir. Que o anticristo virá. Você acha que já está Ele vivo? é chamado na Bíblia de anomos, o iníquo, homem da iniquidade. Anomos é o homem que não respeita nenhuma lei, que quebra todas as leis. Você acha que ele vem do meio cristão? Eu só estou perguntando aquelas perguntas que mais perguntam para a gente. Eu acho que ele vai ser um grande líder político. Você não acha que vai Porque ser religioso? A palavra Christos é uma palavra grega que traduz uma palavra hebraica Mashiach, que é Messias. Quem é o Messias para o judeu? É o rei. Uhum. O Messias, o ungido, é aquele que sentava na cadeira de rei. Sim. Entendeu? Porque era ungido por profeta. Vem da mesma raiz de Shemen, que Sim. significa óleo da unção. Então não é um profeta, ele é um rei. Ou seja, vai ser um homem que vai governar o mundo. Ele vai ter como seu comparsa o falso profeta. Alguém religioso. Esse vai ser religioso. Então vai ser um governo Empoderado, o falso profeta vai dizer... Pela religião. Pela religião. Então, a gente não pode dizer quem é, mas é muito provável que seja o líder dessa grande religião cristã que domina o mundo há séculos. O falso profeta. Ou cristã ou outra religião, né? Você acha que pode ser de outra religião? Mas não existe nenhuma outra religião que tenha tanta penetração quanto a cristã. Eu estou falando de falso profeta. Tá. O anticristo pode vir do Islã, pode ser um homem totalmente secular, porque ele não tem que ser visto como no conceito messiânico que a gente tem hoje. Tá. Porque Messias, no tempo que a Bíblia... É ungido. É ungido, é um rei. Ele não é ungido, ele é o iníquo. Ele é um iníquo. Ele não é... Aliás, iníquo, a Bíblia diz que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele vai ser contra todas as religiões. E a gente já vê esse movimento. Você acha que o espírito do anticristo... Está aí. Por que você acha que tem tanto antissemitismo hoje? Por quê? Porque Satanás odeia o povo judeu. Satanás odeia. Inclusive a negação de que que aconteceu o Holocausto. É uma loucura isso, né, Lamartine? E isso já tem escolas britânicas que falam, não, isso aí não existiu, isso foi mentira. Isso foi uma narrativa que o judeu criou. Entendeu? Nós estamos falando de menos de 100 anos. Sim. 60 anos. Não completou 100 anos e já estão negando o que aconteceu. Outra coisa, você vê a multiplicação da iniquidade no mundo. Cada vez mais você vê países que outrora foram países cristãos querendo aprovar aborto em qualquer época. Que mundo é esse que a gente está vivendo, Sônia? A pessoa, não me identifico como um ser humano, eu sou um cachorro. Ah, vai te catar, entendeu? Não, é uma loucura. Não, eu quero casar com a bicicleta. Não, como é que pode isso? Como assim? Eu vi um vídeo de um camarada, foi parado por um policial nos Estados Unidos, o cara falou, ele falou, deixa eu ver a sua identidade, a sua carteira de motorista. Ele falou, não tenho, porque eu sou um cachorro. Aí o cara falou assim, você é um cachorro? É. E quem é ele? É o seu namorado? Ele falou, não, eu sou o dono dele.
Aí o policial falou assim, bom, eu queria que você soubesse que no estado da Flórida, cachorros não dirigem. Eu vou chamar a Sociedade de Proteção Animal e vou te levar preso. Pra carrocinha de lá, né? Entendeu? Esse é o mundo que a gente vive, esse é um mundo em que as pessoas... Não, e tem que respeitar, e, assim, acolher como, gente? Vai virar um manicômio. Está virando manicômio. Manicômio. E, na verdade, o que a gente percebe é um ódio contra o cristianismo. Sem causa. Sem causa. Hoje não basta para eles que a gente os respeite. Não. Hoje eles querem impor o seu modo de vida. E a gente tem que aceitar. Então você vê claramente, é o que Jesus falou. Assim, a gente tem que respeitar quem nos desrespeita. É. Somos desrespeitados, somos afrontados, somos perseguidos e precisamos respeitar tudo isso. E achar hoje... que assim é normal. Ou seja, deixe-se ser afrontado, perseguido, não levanta. Não basta para eles querer o respeito. Eu acho que tudo bem. Ok. A pessoa querer respeito, querer... Mas respeite também, ué. Não é? Ué. Então você percebe que o mundo está odiando os cristãos. A Europa é um continente pós-cristão. Ninguém fala em Deus mais. Nossa, há países assim, França, por exemplo, que a gente às vezes se espanta. Né? É opressivo, né? É opressivo. A Inglaterra, que, meu Deus. Não, hoje na Inglaterra não se elege mais um cristão. Olha isso. Todos os prefeitos de Londres são muçulmanos. Então, hoje, o mundo está cada vez mais contra a nossa fé. Só que, segundo a Bíblia, a igreja existe para resistir. Lá em 2 Tessalonicenses fala que o iníquo, né, o homem da iniquidade, já opera. Somente aguarda que aquele que o detém seja retirado. Ou seja, o espírito do anticristo já está no mundo. Já está lá. Só que ele não se levantou ainda porque a igreja e o Espírito Santo estão aqui. Resistindo. E como a gente resiste? A gente resiste na política, a gente resiste pregando a verdade. A palavra é poderosa. Quando você prega a Bíblia, ela move o mundo espiritual. Então, quando alguém se levanta profeticamente, declarando o senhorio de Cristo, ele é recuado, entendeu? Ele é manietado muitas vezes e é impedido muitas vezes. Verdade. Só que ele volta, continua com as narrativas, né? Essa política, essa visão woke aí, né? Que é uma loucura. A vitória do Trump, por exemplo. Isso aí foi um golpe. Meu Deus do céu. Um golpe contra essa ideologia woke. Muito Entendeu? grande. Porque o camarada vai chegar lá e vai botar para quebrar. Com certeza. Então, mas você vê o cenário e o tabuleiro geopolítico se preparando para aquilo que vai acontecer. Deixa eu te perguntar, e o grande avivamento? Já veio? Não vem? Eu só estou te perguntando aquelas coisas que realmente a gente toda hora. Já veio? Não Eu vem? acho Vai que nós acontecer? estamos vendo a ponta do iceberg. Eu creio que vai acontecer. Eu não sei se você tem observado, mas no mundo começou a haver uma guinada para a direita, conservadora. Bom, com essa do Trump foi realmente uma Mas está acontecendo no muito mundo. grande. Está acontecendo na Itália, está acontecendo na Alemanha, está acontecendo na França. Na Itália a gente viu nossa declaração da primeira-ministra. Sim, o que Impressionante. isso significa? Significa que a grande parte da população mais conservadora ainda é maioria. está percebendo essa agenda de destruir os valores e o cristianismo. Nessa hora, o que acontece? Os Que cristãos... parece que a gente esteve dormindo, né? Porque quem é hoje, você pensar no Bolsonaro, nessa onda mais à direita, quem é a maioria que está dando essa sustentação? É um cristão. Sim. Então hoje você já vê pessoas que outrora não eram nada, só olhavam politicamente, já começaram a se abrir para o Evangelho, para aquilo que o Evangelho prega. Sim. Então eu creio que o Espírito Santo está preparando. Mas ainda não aconteceu. Não, ainda não. Porque é isso que eu creio. Porque quando vier, Vem. vai ser de milagres, vai ser de... vai. Entende? Essas coisas, essas experiências que a gente Nós tem... vivemos uma grande onda de avivamento e de salvação. Isso de já está acontecendo. salvação, que foi aquele boom onde a renascer aconteceu, a palavra viva aconteceu e tudo. Nós vivemos isso.
que nada que aconteceu hoje em dia se assemelha... Não, aquele momento primeiro, né? Aquele momento em que multidões se convertiam a Jesus Cristo realmente. Né? E vai voltar a acontecer. Eu creio. Vai voltar a acontecer no mundo. A gente já vê, assim, algumas Bons chamazinhas. sonhos, né? É. Você vê aqueles jovens que foram para uma universidade. Sim, ficaram louvando a Deus muitas horas. Muitas horas. Isso é uma sociedade, uma juventude cansada dessa ideologia woke que não tem nada a ver com nada. Vazia. Então, agora, a internet, ela é o instrumento que Deus vai usar para isso. Vai usar. E a gente percebe isso. Por isso eu tenho dito para todos os pastores, meus amigos, invista na internet. Sim. Invista, porque antes eu perguntava para Deus, como é que o mundo inteiro vai ser evangelizado? Agora não vai ter missionário suficiente. Agora, você sabe como. Já sabe. Porque está indo. Então, eu penso que antes do arrebatamento, duas coisas vão acontecer. Primeiro, um grande mover de arrependimento. De chorar, de rasgar o coração, não sabe? Não tem como pôr naquilo que está cheio. Não né? dá. Tem que esvaziar primeiro. Tem que esvaziar. E aí, então, nós vamos ter que estar prontos para a multidão que vai vir. E vai vir, Sônia. Em nome de Jesus. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Todos os profetas do mundo dizem que é do Brasil. Eu creio. Eles dizem, no Brasil existe algo diferente. A adoração é diferente. Sim. Né? O avivamento vai vir do Brasil. E eu penso que tem a ver com arrependimento, com adoração e com a pregação de Cristo. Não existe. Não existe isso. Não existe a presença do Espírito. Não existe a presença. Gente, se você não se limpa, não se esvazia, não pode ser cheio. Quando a pessoa fala, seja cheio do Espírito Santo, não dá para encher aquilo que já está cheio. Agora vai ser no meio da guerra. Para variar, né? Perseguição. Para variar, né? É, para variar. Os grandes movimentos de Deus sempre acontecem quando a igreja é pressionada. Para mim, guerra, tem gente que fala assim, nossa, que guerra. Eu falo assim, eu não entendo essa essa cara é a minha história, né? Eu não entendo essa cara de surpresa. É a mesma coisa que a pessoa sair na chuva e falar, nossa, me molhei. Como assim? É. Você esperava o quê? Né? Então, se a gente não chegou no céu, é sempre com guerra, né? É com guerra. Sempre para nós, você paga 2 vezes mais, 3 vezes mais, às vezes 7 vezes mais. Agora, você sabe que eu acho que a grande luta que nós temos hoje é de conscientizar a igreja cristã. Porque o evangelho no Brasil, durante muito tempo, ele foi tendo uma crescente. Sim. Mas hoje já está muito confortável. Então, nós já estamos naquele platô que, se não tomar cuidado, começa a descer em direção à apostasia. É verdade. Então, às vezes, eu penso que Deus ele permite a guerra e a perseguição para que a gente volte a buscar Deus como se deve. Até para enxergar aquilo que você tem e você não está enxergando que é de Deus. É. Que você acha que é tão natural, que é tão normal, e você deixou de associar que isso é graça, que é favor de Deus. Então, quando você perde, você consegue mensurar o quanto que será abençoado. Eu recebi domingo passado, não esse agora, o outro, né? Não ontem, o outro, há 8 dias atrás, 2 sobreviventes do 7 de outubro. Do 7 de outubro. 7 de outubro. E eu fiz um podcast com elas, também elas deram... Uma que era general e tudo, a gente teve. Não, ela era capitã. Capitã, isso. Uma loirinha, né? Sim, a gente recebeu também. Ela falou, inclusive eles estiveram lá em Alphaville, ficaram Sim. muito felizes lá na Renascer de Alphaville, né? Todo o tempo que elas estavam falando, eu falei, Deus, tem tanto crente Nutella, chorandinho, porque fulano não fala comigo, porque o pastor não me cumprimentou. Não gostei disso. Eu vou embora. Eu falei, gente... Não, gente... A gente não pode dizer que tem problema, né? Pelo amor de Deus. Que isso, vamos combinar, né? E assim... Crente que quer ser servido, não quer mais servir. Isso, que não quer servir, que não quer passar a luta. Gente, passa uma lutinha, já começa, não vou mais para a igreja. Isso é uma evidência de uma igreja que está perdendo
a noção da guerra espiritual. Da fome. Perdeu a fome. Então, assim, eu oro para que Deus, para que nós possamos ser instrumentos de conscientização, para que o povo busque a Deus, ponha a cara no pó, porque senão vem perseguição, porque o propósito de Deus, ele vai usar, e eu creio que Deus vai usar o Brasil. Agora, se o povo não entender que nós estamos numa batalha, uma guerra, e que não tem tempo de frescura, não vai acontecer. Deus vai ter que permitir uma perseguição assim. Então, eu espero, sinceramente, que esse momento glorioso que a gente está vivendo, da igreja crescendo, da igreja prosperando, que isso não traga uma igreja fraca, uma igreja que só quer saber de prosperidade, que não quer saber luta. Porque eu sempre digo, quando eu meto o porrete na teologia da prosperidade, eu falo, olha, eu não estou falando contra a prosperidade. Prosperidade é bíblica. Agora, teologia da prosperidade você só quer a bênção. Só você não quer abençoado se prospera. Na hora da luta, na hora da guerra... Você está passando... Deus, não foi isso que nós combinamos, Deus. Porque isso não é contrato. E na Bíblia, o que é a prosperidade? A palavra tsaliar, que a primeira ocorrência da prosperidade na Bíblia, é quando Eliezer, aquele servo de Abraão, é mandado para buscar a esposa para Isaac, e ele fala para Abraão, ore para que eu prospere. Ou seja, que você cumpra o propósito. Então, o que é dinheiro? O que é prosperidade? É ferramenta para você cumprir o propósito. Não pode ser o seu Deus. Não pode ser o Deus. Você falou a palavra. Eu digo, o dinheiro não pode ser o seu amor. Não. Porque quando vier a luta, quando vier a dificuldade, se for o seu amor, você vai querer abandonar. Com certeza. Agora, eu sou pai. Se eu puder dar para os meus filhos o melhor, eu vou dar. Mas eu também tenho que dar para ele treinamento, tenho que dar tarefas. Até para ele conseguir suportar esse melhor. O princípio da oferta eu acho assim maravilhoso. Porque a oferta faz com que a gente seja desapegado. Isso. O dízimo não tem acordo. Ele te liberta do apego. O dinheiro, ele é só um meio. Um meio. Que não é nem bom nem ruim. Se ele for usado para a glória de Deus, ele é bom. A pessoa livre, ela entrega o dízimo que é do Senhor e oferta com liberalidade, o livre. Mas aquele que é escravo, ou tem o seu Deus como dinheiro... Começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, começa a falar, não, agora eu não vou dar porque é muito. Meu dízimo é muito. Você já viu dízimo alto, dízimo baixo? Para mim, 10% é igual para todo mundo. É ou não é verdade? Deus está falando igual para todo mundo. Não importa se você vai dar 10 ou 100 mil. Se começou a ficar alto para você, é porque você começou a fazer dele o seu Deus. Né? Então, o que eu penso? Eu penso que a igreja está prosperando, a igreja está ganhando espaço na sociedade e é assim que tem que ser. Amém. Só que quanto mais a gente tem, mais a gente tem que ter temor. Eu posso contar um testemunho? Pode. Aqui nós estamos em casa. Deus, eu nunca busquei prosperidade pessoal. Nunca. Nunca. Isso nunca foi um tema da minha vida. Mas Deus prosperou a minha vida de uma forma que eu nunca imaginei. Primeiro pelo YouTube. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma propaganda no meu YouTube, eu falei, o que é isso? Aí perguntei para a pessoa que cuidava do meu canal, eu falei, por que estão botando propaganda? O YouTube, a plataforma é dele, ele põe quem quiser. Eu falei, mas eu não ganho nada? Ele falou, não, você está ganhando. Eu falei, estou ganhando? Era muito pouquinho. Sim. Mas, de repente, Deus permitiu meu canal crescesse e eu comecei a ganhar muito dinheiro no YouTube. Muito dinheiro. E comecei a prosperar muito. Depois, com os cursos que eu fui lançando e tal. E um dia eu tive a oportunidade de comprar uns terrenos lá em Alphaville, construir a casa para minha filha. Eu falei, vou construir a minha do lado. Única filha, gente. Única filha. Eu falei, quem que vai cuidar do velhinho, né? Até o interesse pessoal. E sempre fui muito liberal. Eu e a Lília, a gente sempre foi escandaloso nas ofertas. Eu sempre fui o maior ofertante da igreja. Cheio de empresário rico, eu dou oferta mais do que todo mundo. O maior dizimista da igreja sou eu. Entendeu? Graças a Deus que eu também... nós nunca tivemos nada que nós não pudéssemos entregar. O que eu estou contando? Porque, na verdade, tudo tem a ver com o propósito.
Eu construí a casa da minha filha, ficou uma casa linda, maravilhosa. Eu queria construir do lado dela, mas esse ano morreu meu sogro, a Lília ficou muito triste. Aí eu falei para a Lília assim, amor, vamos comprar uma casa pronta? Ela, não, porque não, porque não, porque não. Eu falei, vamos comprar uma casa pronta? Eu estou cansado, deu tanto trabalho, trocar empreiteiro, fazer isso, fazer aquilo. Aí ela falou, tá bom, procura aí. E eu assim, em vez de ligar para um imobiliário, eu entrei no YouTube e botei casa para vender no tal lugar. Botei o nome do condomínio. Já ia falar, mas que bom que você me lembrou. Deixa eu ajudar meu irmão aqui, gente. Apareceu uma casa, eu falei, nossa, que casa linda. Detalhe, quando eu ia para a casa da Érica, eu vinha por um caminho para sair, passava em frente a uma casa que eu olhava, falava, nossa, que casa linda. 6 meses fazendo isso. Só que eu via a casa era uma casa de esquina, eu via pela lateral dela, não via pela frente. Tá. Então você acabou não identificando. Quando eu vi no YouTube, eu vi que a casa era muito bonita, mas eu não sabia que era aquela. Quando eu fui chegando... Era aquela. Era aquela. E eu falei para a Lilian, meu amor, essa casa que eu sou apaixonado. Ela tinha menos de 1 ano, tinha 6 meses de construída. Meu Deus. Eu falei, Deus vai dar essa casa para nós. Ela falou, você acha? Aí eu chamei o corretor, né? Falei assim, ele aceita a permuta? Ele falou, alguma coisa aceita, mas eu falei, olha, eu vou mandar uma proposta, se ele quiser sim, se não quiser não. A minha casa entrou o terreno que eu ia construir, até um carro que eu tinha entrou. Ele falou, mas é 70% do valor da casa. Eu falei, isso é o que eu posso. Deu 2 horas, ele me ligou e falou assim, ele pode ver a tua casa? Eu falei, pode. Quando o cara entrou na minha casa, ele falou assim, eu senti uma presença, uma energia positiva aqui. Sônia, em 1 dia o negócio fechou. Meu Deus. Gente, tem um versículo que eu amo que diz assim, as linhas me caem nos lugares deliciosos. Aí entrou essa... Quando o Senhor está, ou quando o Senhor opera. E assim, é uma casa muito além do que eu já imaginei na minha vida que eu ia ter. Se fosse construir, não ia construir assim. Não ia construir. Olha, Deus. Uma vista que você entra, abre a porta, é uma porta de 5 metros, você abre, é toda envidraçada a parte que vai para a área gourmet, é a montanha que você vê, você não vê nem o céu, porque a montanha está na sua cara. É assim, é deslumbrante a vista da casa. Aí entrou na parte de certidões negativas, né? Para ver se tanto ele que se eu não tinha dívida e tal. Eu viajei para os Estados Unidos, quando eu voltei, fomos assinar. Quando eu assinei, eu estava voltando para casa com a Lilian no carro, eu falei, amor, Deus sabia que Ele ia me dar essa casa, então Ele colocou no meu coração para que se cumprisse. O Espírito Santo falou assim, não, meu filho, eu te dei essa casa porque você desejou. Agrada-te do Senhor. E Ele deu esse texto. E naquela hora, eu falei, Deus, eu não mereço isso. Ele falou, filho, isso não é nada para mim. Mas eu vejo o seu coração, quanto você me ama. Eu vejo as suas lágrimas, eu vejo o quanto você tem paixão para falar de Cristo. Então, eu digo para as pessoas, deleita-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É muito sério isso, gente. É muito sério isso. Porque quando você é um instrumento, você também lida com instrumentos, tudo. A gente busca o melhor case para aquele instrumento que a gente ama. Quando é valoroso, né? Tem cases que, olha, valem o tanto do instrumento, às vezes até mais. E olha, eu vou te falar, depois que eu entrei, o rapaz ficou amigo, né? Virou amigo, porque
ele falou Trocaram assim, de casa? Ele está feliz. A minha casa era uma casa muito boa também, mas ele virou amigo, eu falo de Cristo para ele. E todos os dias, quando eu acordo naquela casa, quando eu abro a janela, tudo automatizado, tudo que você imaginar, eu falo para Deus, Deus, e detalhe, um mês depois de eu ter comprado a casa, ele me ligou. Falou, olha, tinha um comprador que amou a casa, mas ele não tinha dinheiro para comprar. Agora ele conseguiu se desfazer de alguns imóveis e ele veio para comprar a casa. Você quer vender? Você quer conversar com ele? Eu falei, deixa ele falar, né? Ele me ofereceu 50% acima do valor que eu paguei. Uau. Quer dizer, assim, para Deus falando, filho, olha... Eu falei assim para ele, eu falo, olha, fico lisonjeado pela sua oferta, mas essa casa foi um presente que Deus me deu. Eu jamais vou me desfazer dela sem que ele me fale. Então hoje, o que eu quero dizer para os seus seguidores, eu não sei se isso vai para a TV ou se vai para o YouTube, vai para tudo. Quanto lugar. Isso aqui é uma maravilha. Eu queria dizer para vocês o seguinte, nessa vida aqui, tudo que a gente possa ter é passageiro, isso não vale nada. O que vale, Sônia, é o amor a Jesus. E o amor a Jesus a gente tem não só com as vitórias. Você sabe por que eu admiro demais você e o Estevão? Demais. Porque quando vocês perderam o TID, vocês demonstraram uma adoração e um amor que eu não sei se eu conseguiria. Porque perder um filho, o primogênito, aquele sobre quem você coloca suas esperanças. Deus pediu Isaac para vocês, só que ele levou Isaac. E vocês continuaram. Eu falo para a Lília, às vezes, eu não sei como é que eles conseguem continuar. Isso é amor, isso é prova de amor, isso é amar mais a Deus do que ao TID. Sabe, a gente tem as coisas que Deus dá de forma sobrenatural, como você testemunhou. A gente testemunha, às vezes as pessoas falam, não é verdade. Não sei se a pessoa quer acreditar ou não acreditar, mas essa é a nossa vida. Deus nos dá as coisas espirituais muito além do que a gente pode entender. Nós começamos numa igreja pequenininha, então nós estamos no mundo inteiro. Era um bando de louco, né? Um bando de doido, louco, que ninguém queria. Botar um monte de doido para dentro de casa, pra dentro né? de casa. Então, assim, a gente não... Deus nos deu muito mais. E Deus também pediu muitas coisas para a gente, que eram muito importantes. Muito importantes. E a maior pedida, não foi a honra humana, não foi a sede que a gente amava, não foi o filho. A maior pedida foi meu filho. Agora, tudo a gente pode ter, tudo a gente pode perder. Se a gente perder esse amor que a gente tem em Deus... Não vale mais a pena, né? Nada. Se eu nunca tivesse passado por perda nenhuma e tivesse perdido o amor a Deus, talvez eu hoje fosse uma pessoa deprimida, sem sentido. Com certeza. Sem motivo, sem uma razão para levantar. O amor a Deus me levanta todo dia, sabe, Martim? Amar o Senhor e procurar agradar Ele de alguma forma, de alguma maneira. É para fazer televisão, é para fazer podcast, é rádio, é pregar, o que for. Isso poderia ser um glamour, olha o que nós alcançamos, mas Não. De repente você começa a perceber que o amor a Deus não depende disso. Não, eu faço isso porque eu amo a Deus. Não é? Deus me deu tantas coisas. O que nessa terra pode me encantar? Outro dia eu estava fizeram uma entrevista comigo, né?
e me perguntaram qual o segredo da sua longevidade no ministério, de você. Eu falei, olha, eu nunca tive plano B. Eu sempre amei a Jesus. Eu não tenho para onde voltar. Quando eu comecei, eu passei muitos anos de dificuldade financeira, porque o pai da Lília era um homem rico, mas quando eu me formei... Só você. Eu falei para ele, a partir de hoje eu não quero mais nada. Eu quero construir as minhas coisas. E ele respeitou. Então ele nos dava uma casa, mas eu vivia com o salário que eu ganhava da igreja, que não dava para chegar no meio do mês. Mas eu disse para as pessoas, eu tinha uma tapera, minha igreja era uma taperinha, cheia de buracos. Eu lembro que para comprar um DX7, nós tivemos que levantar 3 meses, era $1.000. Meu Deus! Então era muita luta financeira. Não, e era muito dinheiro. Muito dinheiro. E Sônia, eu nunca tive tristeza de passar por isso. Então, eu sempre amei a Jesus, tendo muito ou não tendo nada. E ele sempre, olha, eu me lembro que um dia, eu detestava ir no supermercado e passar no corredor do Danoninho, porque a Érica amava Danoninho. Amava Danoninho. E o meu coração cortava, porque eu não podia comprar Danoninho para ela. E eu me lembro que um dia, já assim, lá pela metade do mês, a gente não tinha mais nada na despensa. A Lília falou, não tem nada para fazer. Eu falei, então vamos orar. Naquela tarde, chegou o Petier. Você lembra do Petier? Ele foi um tempo aqui da Renascer. Ele chegou com uma bacia de camarão. Uau! Ele falou, senti vontade de comer um risoto de camarão. Vocês têm arroz aí? Era tudo que a gente tinha. Meu Deus do céu. Um dia o Alcides me chamou para jantar. Ele tinha acabado de se converter, tinha sido batizado e tal. Me chamou para jantar, eu lembro até hoje, era num restaurante chamado Les Innocents, ali nos Jardins. Tá. Aí nós fomos, estávamos lá, não sabia nem comer com os talheres, que tinha tanto talher lá. Né? E ele assim, direto como foi, ele falou assim, quanto é que você ganha? E era 1.000 alguma coisa, não sei se era cruzado, mas era muito pouco. Alguma coisa, sim. Ele falou, mas dá para viver? Eu falei, dá, a gente vive. Aí ele falou, não, a partir de hoje, eu vou botar mais 1.500 todo mês. Meu Deus. Até você me dizer que não precisa mais. Naquele mês, eu falei para a Lília, vamos no supermercado que eu quero comprar Danoninho. É uma coisa tão simples, né? Muito. E depois de 2 anos eu chamei e falei, Alcides, não precisa mais. Hoje a igreja já pode me pagar para comprar Danoninho. Mas eu sempre tive alegria de fazer a obra de Deus. Depois veio essa coisa da televisão, a igreja começou a ter mais gente com dinheiro, entendeu? A igreja podia me sustentar melhor. Mas quando eu olhei para trás, eu falei, foi uma jornada de muita luta, mas de muita felicidade. Porque em todo tempo eu vivi milagres. Sabe o que é milagres? Milagre de Deus. Sim. Uma vez tinha uma... Gente, isso não é teologia da prosperidade. Isso é viver a prosperidade de Deus quando a obra de Deus prospera. Eu tenho até um louvor que eu falo, prospera a tua obra nas minhas mãos, porque em Isaías fala que a obra de Deus prosperou nas mãos de Jesus. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Durante anos a gente só tocava os louvores do Renascer Praise, porque hoje eu acho hoje tão ruim o que tem aí. Gente, tem, graças a Deus, é outra coisa que a gente passa ano, captar assim, simplesmente entre todas as músicas seculares, internacionais, nacionais, ela está entre as 100 mais tocadas. Que coisa linda, preciso ter acesso a isso. Não, mas já, daqui a pouquinho, a gente manda tudo. Eu me lembro que a gente estava no comecinho, né? Nós tínhamos uma discípula que conhecia a história da Lília, sabia que a Lília vinha de uma família abastada, então um dia ela chegou para a Lília, meu sogro deu a casa para a gente, comprou os móveis, mas faltava um monte de coisa, faltava tapete, faltava cortina, faltava uma porcelana. A Lília gostava dessas coisas, veio de uma família que tinha tudo, né? E ela perguntou, escuta, você não sente falta
do tempo que você tinha bastante. tudo, a Lília falou, olha, eu sinto falta. Eu amo o meu marido, eu amo o que Deus está fazendo, mas eu sinto falta. Sim. Eu tenho vontade de comprar algumas natural, coisas para casa e não consigo. Ela deu uma lição de moral na Lília. Você casou com um pastor, você não pode ter esse coração. Foi ela que perguntou, entendeu? E falou tudo aquilo, ainda falou, vocês dizem que ganham pouco, mas toda hora vocês estão jogando boliche no Morumbi, que a gente morava do lado do Morumbi. Mas nem era eu que pagava, as ovelhas que pagavam para mim, entendeu? Mas e daí? A Lília ficou triste. Eu me lembro até hoje, era uma segunda-feira. A gente deitado assim na cama, ela falou assim, poxa vida, será que você não está impedindo Deus de nos abençoar? Que você vive dizendo que pastor tem que ser pobre, vai ser pobre, vai ser pobre. E aí naquela noite eu falei, Senhor, eu fiquei magoado, triste, né, de uma ovelha fazer isso. Não, e pesa, né? Porque a pessoa que está ali do teu lado, com disposição de coração. E ela nunca, reclamou, cozinhava, lavava, limpava a casa, eu dividia com ela. Lilian. Eu fui na casa que era atrás do shopping. Essa casa, inclusive. Aí eu peguei e falei, eu orei assim, falei, Senhor, o Senhor sabe como eu amo a tua palavra, eu não quero pregar errado. Mas se eu tiver errado... Se eu tiver retendo, às vezes uma religiosidade da gente, né? Falei, me ensina, me mostra, pai. Porque eu tô triste de ver minha mulher assim. Na quarta-feira, a gente tinha nesse tempo a igreja era em cima de uma padaria. Tá. Era um templo que cabia 50 pessoas. Tá, não tinha chegado nem no 100, gente, olha isso. Eu estava lá, tinha umas 20 pessoas, eu com meu violão, era uma roda, eu dirigia o culto de quarta, era eu que dirigia. Subiu... O de terça, de segundo, de domingo, só para constar. Eu era tudo, né? Entendi. Era evangelista, o que orava por cura. Subiu uma mulher que quando ela entrou, Sônia, todo mundo parou para ver, que ela era uma mulher chique, pensa uma mulher chique. Entendi. Da cabeça aos pés. Eu pensei, o que essa mulher tá passando aqui nesse buraco? O que aconteceu? Ela participou do culto, a gente louvou, eu trouxe a palavra, chegou no fim, ela me chamou do lado, ela falou, olha, eu passei aqui na frente, eu estou acabando de chegar dos Estados Unidos, eu vendi alguns imóveis lá, e eu estou com um dízimo para dar. Como eu não tenho uma igreja, o Espírito mandou subir aqui e dar para você. Ele falou, não é para você, é para você dar para sua esposa comprar tapete, cortina, perante Deus. Porcelana, ela citou as coisas que a Lília tinha citado para a moça. O cheque, Sônia, era o equivalente a 5 anos do meu salário. Meu Deus. E ela disse assim, olha, não é para pagar conta, é para você fazer tudo que a tua mulher quiser na tua casa. Meu Deus do céu. Aí, quando eu cheguei, eu falei, dei para ela o cheque e falei assim, você é queridinha de Deus, né? Você é queridinha do papai. Ela, por quê? Eu falei, olha o que ele mandou. Até hoje eu conto esse testemunho, porque para mim não existe uma coisa tão específica. A vida da gente é muito marcada assim. Você está me falando, eu estou lembrando das vezes que Deus fez isso comigo. Eu lembro uma vez que eu olhei os ternos de Estevão. O Estevão sempre se vestiu muito bem, ele ganhava muito era do bem. mercado, né? Ele ganhava muito bem, os ternos dele sempre importados. E a gente veio para a igreja, a gente abriu algumas empresas, mas era tudo muito pouco perto daquilo que a gente tinha quando ele trabalhava no mercado, né? E eu olhei para o terno, estava tão feio. O Espírito Santo falou assim comigo, vai na tal loja, uma loja que são roupas importadas, é uma grife alemã. Aí nessa loja, com a Fê, eu peguei a Fê, aí eu cheguei lá, o Espírito Santo falou assim, escolhe tudo que você quiser, tudo, escolhe tudo, escolhe terno. Eu lembro que eu estava escolhendo, eu escolhi 2 ternos, escolhi blazer, escolhi camisa, aí, não, escolhe calça jeans, fiz a compra. Naquela época o nosso dinheiro valia
pouco perto de dólar, era ridículo. Era assim, tipo 300 dinheiros da gente por $1. Era bem ridículo. Aí eu fui, bom, falei, agora pode passar seu cartão. Falei, cara, meu marido vai me matar. Ele vai arrebentar comigo, vai acabar comigo, né? Porque, nossa. Aí, dividindo, sei lá quantas vezes, falei, bom, pelo menos eu vou dividir várias vezes, porque eu vou sendo morta um pouco cada mês. Mas sim, a mínima perspectiva de pagar, de ter dinheiro para pagar. Imagina, a gente tinha acabado de entrar na Lins, reforma, pelo amor de Deus. Eu cheguei em casa e espalhei tudo assim na cama, falei, presente de Deus para você. E ele falou, quem vai pagar? Não, ele não estava em casa. E eu tinha que sair correndo, era um sábado, porque eu ia ministrar. De noite, não sei o que era. Eu estou saindo, uma moça da igreja, porque a minha casa era o caminho para a igreja, me para. Não, eu falei, querido, não posso te entregar. Não, bispa, preciso te entregar isso aqui agora, preciso entregar isso aqui agora. Ai, meu Jesus Cristo, tá bom, querida. E ela escreveu umas cartas que eram uns testamentos, assim. Falei, pronto. É outro testamento que era. Falei, mas só que eu não posso ler agora. Não dá para eu ler agora, tá? Então eu vou pegar e tudo. Amém, amém. Ok. Pus dentro da bolsa e fui pregar. A hora que eu volto, Lamartine, em dólar. Em dólar. O que eu tinha gasto em dólar, Deus mandou. Que ainda sobrou para para não ter dúvida, né? Para eu dar o dízimo aí. Então, aí a pessoa fala assim, você está vestindo bem. Como se isso fosse o objetivo da vida da gente. A tua casa é bem decorada. Veio de um choro, veio de um clamor. Bendita a hora que aquela mulher te ofendeu a Lília. Foi abusiva. Eu senti isso, como Deus, sabe, defendendo a Lília. Defendendo. Porque ela tinha aberto mão de muita coisa. Meu Deus, o Jeová Tsidkenu entrou ali. Nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Falou, filha, você tá eu conto isso porque eu digo assim, olha, eu aprendi duas coisas. É impressionante. Para Deus isso não quer dizer nada. Nada. Quer dizer nada. O que Deus se importa é com o coração. O teu coração. Davi era rei, era bilionário e era um homem segundo o coração de Deus. Então não é o que você tem ou o que você não tem, mas é onde está o seu coração. E, gente, isso não é a finalidade. Isso é uma consequência que Deus te dá. Você passou naquela casa e olhava, que casa bonita. Que casa bonita. E eu passava, porque é um caminho que eu não tenho como, eu passo por lá. Então, a minha casa, assim, primeiro que não tem vizinho, porque na frente é uma praça linda. Atrás ela é numa montanha, não tem nada. De um lado, do outro lado é a esquina. Eu só tenho um vizinho de um lado, mas assim mesmo ele não tem contato, porque fica para uma das suítes que eu faço de sala de TV. Pronto. Mas assim, eu passava em frente e eu babava. Falava, nossa, que arquitetura linda. É mas, imponente, assim, a casa é grande no alto. Não, eu não desejei, porque eu queria construir do lado da Érica. Você está entendendo isso? Entendeu? Eu não desejava. Você está entendendo, você que está assistindo aí, que assim, Isaías 65, 24, fala assim, e será que antes que clamem, eu lhes responderei? Estando eles ainda falando, eu lhes ouvirei. É alguma coisa assim. Além do que você sonhou, porque tem coisas que você nem sonha. Não e Deus sabe, não é fundamental para a tua vida. Sônia, eu falo para Deus assim, às vezes eu penso que eu estou louco, eu penso em Deus o tempo inteirinho. Tem coisa o tempo inteirinho, eu estou saindo de casa, eu estou indo lá, eu estou o tempo inteiro falando com Deus. Ele sabe que Ele tem a minha vida, o meu coração, meus sonhos, tudo é para Ele. Por isso que eu digo, o que Deus vai fazer com você? Eu não sei, Ele sempre me surpreendeu. Ele sempre me surpreendeu. Eu não quis ganhar dinheiro, ganhei. Sabe qual era o meu desejo, Sônia? Quando eu estava no seminário, eu queria ter uma igreja de umas 300 pessoas. Esse era o meu sonho.
Então hoje eu chego lá, aquela multidão, sai uma multidão no culto, entra outra. Sabe, eu fico pensando, pessoas no mundo inteiro. Eu vou para Israel, eu não consigo andar em Israel, porque as caravanas todas me param. Ah, pastor Lamartine, às vezes eu estou gravando, a turma entra no meio da minha caravana. Deus está fazendo uma coisa que eu não esperava. Abacuque. É. Eis que farei coisa espantosa nesses dias, que quando virem não acreditarão. E eu digo para as pessoas, não foi porque eu sou bom, não foi por causa... Tem gente muito melhor, tem gente muito mais capaz. É reclamação no departamento do céu. Escolhido, ungido, escolhido, ungido. É. Deus olha o coração. Lamartine, ai, nossa, tem tanta coisa para ficar conversando que isso daqui podia ser... Que vai estar ficando comprido. Não, a gente podia fazer uma série do Netflix. Mas a gente falou de família, a gente falou de prosperidade, a gente falou de ministério, a gente falou de chamado. Quem está assistindo agora, quem está nos ouvindo agora, eu não sei se está no fundo de um poço, não sei se perdeu tudo. Não sei se tem tudo e não tem mais vontade de nada, porque tem tanto tudo que perdeu vontade de nada. Não sei se está no ministério, num dia difícil, onde você está sendo confrontado porque você deseja, não é nem porque você tem. É porque você gostaria, ou porque eu acho, se acontecesse, você ficaria feliz. O que você fala agora para a gente encerrar? Que é muito cruel a pessoa ser confrontada por aquilo que seria bom se eu tivesse, não pode nem desejar. E o que eu diria é que Deus é bom. Na minha caminhada eu aprendi que Deus é muito bom. Ele foi paciente quando eu errei, quando eu fui bravo, quando eu fiz coisas das quais eu me arrependi. Ele é fiel. Ele é fiel. E eu queria dizer que a coisa mais importante da nossa vida é o Senhor. A Bíblia diz, a vida eterna é essa, que te conheçam como único Deus. Um dia eu estava lendo esse texto, eu falei, Senhor, o que isso quer dizer? Quer dizer, meu filho, que você vai passar a eternidade inteira conhecendo a minha misericórdia, a minha graça e o meu amor por você. Então o que eu quero dizer para você é que tudo na vida é passageiro, o problema também é passageiro, a dor também é passageira. Mas Deus é eterno e a sua bondade é eterna. Então entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega os teus sonhos, entrega ao Senhor, porque Ele é bom. Talvez você tenha pisado na bola e talvez os homens não te perdoem, mas Ele é teu Pai, Ele te perdoa. Talvez você esteja amando as coisas, porque talvez você pense que você vai ser feliz se tiver mais, ou se for, mais aceito. Eu quero te dizer que nada disso, Sônia, vale a pena. A única coisa que vale a pena na vida é você ter a Deus e cumprir o seu propósito. Eu falo para Deus, Senhor, eu sei que eu nunca vou chegar nem perto do que o Senhor faz por mim, mas eu quero ouvir. Filho, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém. Eu estou chegando já sou oficialmente da terceira idade, nós, né? E o que eu quero chegar no céu e ouvido de Deus, falar, filho, parabéns, você foi fiel. E não tem nada que Deus queira mais da gente do que o amor. Para a igreja de Éfeso, que era uma igreja operante, firme na doutrina, que tinha os dons, que tinha tudo, ele disse, olha, eu só tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Então, diga para Deus, eu brigo com Deus às vezes eu falo, Senhor, eu estou entrando no automático, eu não estou me arrepiando, eu não estou chorando, eu quero sentir a tua presença. Então, saiba que se você tiver a Deus,
você vai ter tudo, porque deleita-te no Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. E eu aprendi, Sônia, que aquilo que Deus quer acrescentar é mais do que eu quero. Então eu não quero ter planos em coisas materiais, eu quero ter planos em ter experiências com Deus, eu quero viver experiências de milagres, eu quero ter as experiências que eu contei para você, eu quero ter de novo, eu acabei de ter uma. Toda vez eu olho para aquela casa e falo, Deus, o Senhor fez porque o Senhor quis me agradar, não é a casa, é o Senhor querer me agradar. Então eu queria te dizer, ame ao Senhor, porque Ele te ama muito. E viva pela fé. Porque Deus, Ele vai te surpreender. Deus é um Deus que nos surpreende. Ele faz muito além daquilo que pedimos e pensamos. Amém. E fale de Jesus. Porque Ele está voltando. Está muito perto. Se prepare para a vinda. O noivo está chegando. Amém. E eu tenho certeza que a tua vida vai valer a pena. Se for na nossa geração, aleluia. Se for na próxima, eu vivi como se fosse na minha. Amém. Obrigado pelo convite. Maravilhoso estar aqui com você. Obrigada. Eu quero dizer que o meu amigo, para os meus amigos, Lilian, Érica, Lamartine, que sempre nós os temos em muita alta consideração em casa. Nós, eu, Estevam, nossos filhos, Amém. O ministério inteiro. E é recíproco. Nós os temos em muita alta consideração como homem, como mulher que vocês são, como um casal íntegro, sério, na presença de Deus, como uma família e como servos de Deus. Nós os temos em grande estima e consideração. Mas hoje eu reencontrei aqui um amigo que nem sempre a gente pode estar perto, os ministérios demandam para a gente muito. A agenda é sempre muito concorrida, Graças né, dos dois lados. a Deus, dos dois lados, graças a Deus. Mas hoje eu vi um meu amigo, com um homem com o coração quebrantado diante de Deus. E esse, para mim, é a maior virtude que alguém pode ter. É a coisa que mais me impressiona em alguém. Não é não é a sua fortuna. Não é também não é isso tudo, né? Mas não é a sua cultura. A cultura, as pessoas que têm não sei quantos títulos de doutor, são doutores. Não é a performance, mas é manter um coração quebrantado diante do Senhor. E hoje eu, assim, conversei com um amigo que tem muitas virtudes, mas é um homem que tem um coração quebrantado diante de Deus. Se você quiser saber do segredo, então estou te entregando aqui. Um coração quebrantado. Um coração que ama sentir a presença de Deus. Amém. Que não vive sem a presença de Deus. E o resto? Sabe um cântico que eu não consigo cantar porque eu choro? Aquele da Fernanda Brum, né? Quem já pisou nos Santos dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não. Eu choro porque eu falo, Senhor, é isso que eu quero. Eu quero ficar na tua presença, nos Santos dos Santos. Amém. É isso aí, gente. Olha, que você tenha sido muito, muito abençoado. Eu quero agradecer mais uma vez. Nossa, que tarde maravilhosa. Agradecer também o pessoal que fez o camarim aqui, a Vila de Pane, que Deus abençoe demais. E que você possa, em tudo isso aqui, reter o melhor de tudo. A tua vida vai ser bem melhor do que você pediu, pensou, imaginou, se você buscar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Amém. Se Ele for realmente o Senhor da sua vida. No texto que você falou, que conheçam
ao Senhor como único Deus. Isso. Que não haja outros deuses Na nossa vida. Na nossa vida, na sua vida, mas que haja, quando Ele for o único Deus da tua vida, o resto, você só vai se surpreender positivamente com aquilo que Ele vai te acrescentar. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada, querido. Deus abençoe. Lília, Érica, Estevam, meninos, Fernanda todos. O genro, um beijão. Deus te abençoe. Igreja, Deus abençoe.